Olá, mulher de Deus, a paz do Senhor Jesus na sua vida. Tudo bem, minha gente? Boa tarde. Estamos aqui mais um domingo com chamadas para maternar. E dessa vez nós iremos falar sobre chamadas para maternar, maternando com propósito, certo? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu vou ler para vocês 3 versículos aqui que o Senhor colocou no meu coração para a gente iniciar esse vídeo e esse tema, certo? Primeiro eu vou ler João 10:10, que diz o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. O segundo versículo que a gente vai ler também fica em João e é muito conhecido, que é João 3:16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o último versículo que nós vamos ler é Marcos 14:32. A gente vai ler do 32 em diante, que diz o seguinte: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E aí, eu tô lendo esses 3 versículos para vocês, porque no Getsêmani, Jesus se sentiu angustiado, se sentiu triste, porque ele sabia que estava chegando o momento da cruz, o momento da dor, né? E mesmo assim, ele disse ao Senhor: eu sei que o Senhor pode tudo. Se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. E em João 10:10, também tem o objetivo, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E João 3:16, a gente vê o propósito de Deus enviar Jesus ao mundo, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí eu fiquei pensando nesses versículos, principalmente em Marcos, né? Marcos 14. Eu fiquei pensando, meu Deus, como foi difícil para Jesus. Mas mesmo com tanta angústia, mesmo com tanta dor, mesmo com o pavor chegando, ele não desistiu. E por que Jesus não desistiu? Porque ele tinha um propósito, que era salvar a minha e a sua vida. Então ele não desistiu porque ele tinha um propósito, que era a nossa salvação. E aí eu queria lançar para você a pergunta: qual é o propósito da sua maternidade? A gente precisa ter um propósito ao maternar. Por quê? Porque quem não sabe aonde quer chegar, pega qualquer caminho. Porque quem não sabe para onde ir, termina em qualquer lugar. Certo? Então a gente precisa ter um propósito, a gente precisa saber o que é que a gente quer no nosso maternar, com o nosso maternar, o que nós queremos fazer ao maternar. Porque quem não tem um propósito vive os processos sem saber o que aprender, sem saber, sem entender por que está vivendo, o que está vivendo. Porque quem não tem um propósito posterga a chegada, prolonga o deserto, não aprende o que precisa ser aprendido e não passa o que precisa ser passado. A gente precisa saber o nosso propósito, o que Jesus quer da gente, o que Ele quer especificamente da gente, principalmente no nosso maternar. Como Ele quer que a gente leve nosso maternar? Qual o propósito que Ele quer para o nosso maternar? Portanto, tenha um propósito no seu maternar. O meu propósito, por exemplo,
O meu propósito principal é fazer com que a minha filha conheça Jesus. É fazer com que minha filha tenha intimidade com Jesus. Que ela não conheça Jesus só de ouvir falar, mas que ela tenha intimidade, que ela saiba quem é Jesus, que ela seja amiga, que ela seja filha, que ela se sinta amada e especial e que ela saiba o quanto Jesus a ama. Meu propósito é que a minha filha seja no futuro um instrumento de Deus, que ela se deixe ser usada por Deus, que ela nunca se desvie dos caminhos do Senhor, que ela siga sempre para o alvo. Esse é o meu propósito ao maternar. Esse é o meu propósito ao ser mãe de Helena, ensinar ela a amar a Cristo, a ser apaixonada por Jesus, a amar Ele acima de todas as coisas, a ter intimidade, a buscar, a ter sede de Deus. Esse é o meu propósito. Meu propósito é que ela viva a sua vida para a honra e para a glória de Jesus, para que ela queira ser uma missionária por onde quer que ela passe, para que ela sinta tanto o amor de Cristo, que ela sinta a necessidade de falar dele. Esse é o meu propósito ao maternar. E o seu propósito? Qual é o seu propósito ao maternar? Nós precisamos de um propósito, porque é ele que nos faz seguir em frente. É ele que nos faz seguir firmes, assim como Jesus seguiu. Jesus no Getsemane, ele sentiu angústia, mas ele seguiu firme, porque ele sabia do propósito dele. Ele sabia o que ele veio fazer na terra. Ele sabia do propósito de Deus em enviar ele. Então, tenhamos um propósito ao maternar, para que a gente siga firme, para que a gente siga para o alvo, para que a gente saiba o que está fazendo, por que está fazendo e como fazer. Que a gente busque em Deus, principalmente, esse propósito, para que a gente tenha ouvidos para ouvir o que Ele quer que a gente faça ao maternar. Como Ele quer que a gente tenha a nossa maternidade, exerça a nossa maternidade. Então, maternar com um propósito é essencial para a vida dos nossos filhos e para a nossa também. Amém, gente? Eu espero que essa palavra, mesmo curtinha, edifique a sua vida. Eu espero que ela toque no seu coração e eu espero que ela chegue em quem precisa ouvir, certo? Fiquem com Deus. Até domingo que vem. Domingo que vem estamos aqui novamente, às 3h30, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Um cheiro no coração de vocês e até lá.